Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre a redução da maioridade penal. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou no final de março a proposta que reduz a idade penal no Brasil de 18 para 16 anos. A medida é polêmica e recebe críticas de várias entidades. Em nota divulgada recentemente, a Organização das Nações Unidas disse ser contra a proposta e afirmou que, caso seja aprovada, poderá agravar a violência no país. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Maria José Gontijo, professora da PUC Minas, psicóloga e pesquisadora desse tema. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é meu. Professora, qual é a opinião da senhora sobre a proposta em tramitação no Congresso que prevê a redução da maioridade penal? Bem, no meu entendimento, se trata de um equívoco, né? Porque a proposta ela está baseada em alguns argumentos que não condizem com o resultado das pesquisas, né? Por exemplo, como se houvesse uma impunidade dos adolescentes que autores de ato infracional. A gente sabe que isso não é verdade, né? Que os adolescentes são responsabilizados pelas medidas socioeducativas, né? Então, nesse sentido, eu não posso concordar com essa PEC. Pois é, e um outro argumento de quem defende essa proposta é que o rebaixamento da idade penal reduziria os índices de criminalidade juvenil. Essa opinião você também, então, não concorda? E as pesquisas não mostram isso? Exatamente. E o que a gente vê é que os adolescentes, é ínfimo, né, o número dos adolescentes que realmente estão envolvidos com a criminalidade violenta, né? E aí a gente está chamando criminalidade violenta os homicídios, latrocínios, sequestros, né? Os adolescentes, né, o número que cometem atos infracionais, né, não é grande, né, se a gente for pegar o número de jovens no Brasil, né, e dos crimes violentos cometidos, somente 5% são cometidos por adolescentes. Pois é, professor, mas esses números aí não estão em discussão, não são apresentados na sociedade? Estaria faltando um pouco mais de debate em torno desse assunto? No meu entendimento, falta informação sobre isso. Então, quando há algum crime com o envolvimento de um jovem, né, nem vou colocar adolescente, com jovem, né, há todo um alarde, né, com relação ao envolvimento, né, do jovem ou adolescente, né, mas e como se isso fosse uma regra, né, e não casos realmente, no entendimento nosso, excepcionais. Agora, a senhora falou em relação ao mundo, né? Qual o cenário mundial nesse aspecto, professora? E como está o Brasil em relação, por exemplo, a outros países? Atualmente, são poucos os países que a responsabilidade penal é abaixo dos 18 anos, né? Alguns países aos 16. Então, o Brasil, até agora, ele faz parte, não é, da grande maioria dos países, o cenário é esse, aos 18 anos, tá? E alguns países que reduziram, como é o caso dos Estados Unidos, né, que varia de estado para estado, alguns estão levantando, né, passando para 18 anos. Né? Retornando para 18 anos. Então o Brasil estaria aí, digamos, um pouco na contramão. Nesse sentido, sim. E por quê, professora? Qual é a avaliação assim, geral do quadro na sociedade que a senhora faz para dizer que o Brasil estaria no sentido contrário? Acho que é uma desinformação, em primeiro lugar, né? É claro que a gente sabe que a sociedade brasileira ela apresenta índices, né, de violência, de criminalidade considerados altos, principalmente nos grandes centros, né? Acho que esse diagnóstico é verdadeiro, né? Mas o que fazer para lidar com esse problema que, antes de tudo, é social, né? Eu acho que esse o entendimento que falta, né? Então, em primeiro lugar, uma desinformação. E aí, né, a saída é recorrer a medidas drásticas e rápidas, né, para falar que está fazendo alguma coisa, né? Então, me impressionou muito na última campanha o grande número de candidatos a deputado federal que colocavam como bandeira, né, de campanha a redução da maioridade penal. E eu acho que é esse
né, esses deputados, de alguma forma eleitos, é que estão levando avante esse projeto. Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar um pouco sobre as soluções, então, em torno desse assunto. Vamos lá? Ok. A proposta de emenda à Constituição, que trata da redução da maioridade penal, obteve a maioria dos votos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado pelo plenário, o texto segue para o Senado, mas a população ainda tem dúvidas sobre o projeto. Não vai resolver porque eu acho que o governo, os empresários têm que investir mais para esses jovens não estarem perdidos no mundo onde que eles estão. A gente fica muito desinformado sobre isso. Pela TV, pela mídia, pela computação, né? A gente deveria ter mais informação. Não chega até nós, né? Esses debates e tal. Na prática, a medida pretende reduzir para 16 anos a idade que uma pessoa pode ser presa. Setores mais conservadores da sociedade brasileira acreditam que a mudança é uma forma de combater a criminalidade. Mas para esse assistente social, é preciso analisar o contexto que esses adolescentes estão inseridos para pensar soluções mais acertadas. A maioria desses jovens são jovens moradores de periferia, em sua grande maioria negros, né? Advindos muitas vezes de famílias pobres, né? Um contexto familiar muito precarizado, sem condições de estudo, de bons estudos, trabalho, né? Carentes de educação básica e muitas vezes a procura do emprego. O aprimoramento desses aspectos, escolarização e emprego, eu acho que possibilitaria uma redução de atos infracionais. Se o projeto for sancionado, o Brasil estará na contramão do que acontece no resto do mundo. Dos 54 países analisados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, UNICEF, 78% deles fixam a maioridade penal em 18 anos ou mais. Entre eles estão Argentina, França, Espanha, China e Suíça. De acordo com esse psicólogo, ao contrário do que alguns pensam, já existem muitas formas legais para corrigir a conduta de jovens infratores no Brasil. Você tem as medidas em meio fechado que vão intervir para com uma coerção maior na vida desse adolescente, que vai ser retirado do convívio familiar. Tem medida de semi-liberdade, do qual o adolescente frequenta uma instituição, convive numa instituição e passa os finais de semana em casa. E você tem a medida de internação, que é uma medida mais coercitiva e de privação de liberdade. Segundo a ONU, apenas 0,013% dos 21 milhões de adolescentes brasileiros cometeram algum ato contra a vida de outra pessoa. Apesar disso, pesquisa do Datafolha de 15 de abril revela que 87% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O representante do Conselho Federal de Psicologia destaca que é preciso combater o discurso de que a prisão de jovens vai reduzir a violência. Reduz-se a maioridade penal, e aí? E aí nós vamos condenar, por exemplo, adolescentes de 16 e 17 anos, né? Alguns defendem uma redução até mais ampla e restrita, aos 14, 12. Nós vamos condenar essas pessoas ao sistema penal convencional, falido, as masmorras do país. As medidas socioeducativas, conforme previsão do Estatuto da Criança, dão conta dessa realidade e da responsabilização desses jovens autores de atos infracionais. E o mais importante, a sociedade pode participar, pode olhar mais de perto, diferentemente do que acontece no sistema prisional convencional. Para a presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, é importante pensar qual é o modelo de sociedade que o Brasil quer construir. Se a gente está pensando em um Brasil mais cidadão, com maior qualidade de vida, a gente tem que pensar também numa juventude mais capaz e uma cidade, né, que possa, de fato, oferecer para essa juventude alternativas que não a infração, o mundo do crime.
Agora, professor, então quais seriam as soluções para lidar com as situações desses jovens que se envolvem aí no universo do crime? Seria fazer cumprir o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Seria isso? Acho interessante a gente pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um desenvolvimento do artigo 227 da Constituição, né? É dever da família, do Estado e da sociedade, né? O acompanhamento ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, mantendo-as, né, a salvo, né, de violência, de opressão, né? Então, entrando toda essa rede, né, de cuidados para, né, as crianças e adolescentes que são considerados seres em situação peculiar de desenvolvimento, né? Então, nesse sentido, o Estatuto ele já prevê tanto, né, uma rede de cuidados, né, as políticas públicas, a participação, né, da sociedade nisso, né, da importância da família, né, e também no caso, né, de um adolescente que envolve com um ato infracional, né, a gente tem as medidas socioeducativas. Então há esse equívoco de se pensar que há uma impunidade com relação aos adolescentes que cometem ato infracional. A gente tem as medidas socioeducativas. Quais né? medidas são essas, professora? Por exemplo? São 6 medidas socioeducativas, né? Então, você tem 2 que são executadas nos tribunais, né? No Juizado da Infância e Juventude, que é a advertência e a obrigação de reparar o dano, né? Que são executadas para atos infracionais de menor poder ofensivo, né? Usando a linguagem jurídica, né? Depois as 2 de meio aberto, que são executadas pelas prefeituras, que é a liberdade assistida e a prestação de serviços a comunidades, que é uma forma muito interessante de responsabilizar os adolescentes, ao mesmo tempo, né, que os acompanha. Né? Então, por isso que é interessante o termo, né, uma medida socioeducativa, né, é acompanhar também ao mesmo tempo que há um chamado, né, uma responsabilização, há também um acompanhamento desse adolescente, né, para que ele possa novamente ser vinculado aí no laço social, né, isso, né. E as 2 últimas, que são executadas pelo Estado, semiliberdade e internação. Agora, professor, então qual o papel a educação e os professores podem desempenhar nesse debate? Recentemente eu terminei um pós-doutorado em que o objetivo era fazer um cruzamento, né, entre a influência aí da educação na entrada nas medidas socioeducativas. Então, em suma, qual que é o quadro que a gente encontra, né? A importância, como que a educação é crucial, principalmente nessas famílias, né, que apresentam uma vulnerabilidade, né, social. Esse é o primeiro ponto. As crianças oriundas dessas famílias com dificuldade na educação, com problemas, né, de aprendizagem ou mesmo com fracasso escolar, né, essa situação, né, de dificuldade na escola, ela de alguma forma ela potencializa o risco social e são essas crianças que quando chegam na adolescência evadem da escola e vão para a justiça infanto-juvenil, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem uma importância crucial, né, ficar, né, se manter na escola, né, ele de alguma forma reduz esse risco social de entrada na justiça infanto-juvenil, nas medidas socioeducativas. Certo, professora Maria José Gontijo, agradeço a participação e a gentileza dos esclarecimentos aqui para a Extra Classe. Obrigada pelo convite, uma honra. Confira agora a agenda da semana. De 18 a 22 de maio será realizada na UFMG a 3ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social. O tema desta edição, Cidadania e Saúde Mental, será abordado em rodas de conversas e oficinas. Na segunda, 18 de maio, dia da luta antimanicomial, haverá desfile da Escola de Samba Liberdade, ainda que Tantã, em Belo Horizonte. Você fica agora com o Simpra em Movimento.
A 8ª edição da revista Elas por Elas foi lançada pela diretoria do Simprominas no dia 24 de abril, em um evento marcado pela presença de mulheres que são protagonistas na sociedade. A publicação anual de gênero foi distribuída para representantes na política, sindicalismo, movimentos sociais e na luta feminista. Uma conquista da nossa diretoria, da nossa categoria, em homenagem à luta das mulheres e à necessidade da continuidade dessa luta. E especialmente esse ano, depois de últimos 8 anos dessa nossa ação sindical e de comunicação, eu penso que nós fizemos uma celebração. A noite de hoje ela foi encantadora sob todos os aspectos. Durante a cerimônia, a comenda Clara Zetkin foi entregue a 17 mulheres em reconhecimento pela atuação em defesa da equidade de direitos. As mulheres só têm espaços, tratamento justo, quando toda a sociedade tem uma atitude democrática. Por isso que eu acredito que gestos como este dessa noite, solenidades onde valoriza-se a força e a energia das mulheres, fazem uma grande contribuição a um mundo justo e a retomada de um país mais humanitário. A gente faz tantas lutas, supera tantas coisas, faz tantas batalhas, que a gente não tem dimensão do nosso trabalho até receber uma medalha como essa. Por isso eu acho tão importante. Conheci aqui mulheres que também foram homenageadas, que acho que têm o mesmo sentimento que eu. É tanta luta que acha que é comum. E é claro que é comum, mas é muito importante. Então, parabenizar o Simpro por essa iniciativa e que isso dure muitos e muitos anos, porque a gente tem ainda muita coisa para superar nas desigualdades relacionadas à questão de gênero e aos preconceitos. Uma intervenção artística surpreendeu os participantes. Você está condenada! Condenada! Com temas diversificados, a revista traz um pouco da realidade das mulheres ciganas, circenses, escritoras, professoras, presidiárias, entre outras, que lutam diariamente contra o machismo, a violência e a discriminação. Penso que a revista ela é um instrumento que se fortalece na luta contra a discriminação de gênero, trabalhando muito a ideia de discutir todas as desigualdades, que passa pela questão étnico-racial, que passa por abrir as condições de acolhimento das comunidades tradicionais, né, de povos que existem e que fizeram este país e que estão discriminados há longo tempo e que essa dívida histórica está aí colocada. A diretoria do Simprominas destacou a relevância didática da revista. A nossa revista tem um conteúdo ideológico, político, étnico, racial, em defesa dos direitos da mulher e da sociedade como um todo, que abrange todos os temas curriculares, inclusive. Ela não precisa ser extracurricular, está dentro do currículo das escolas, tudo que tem dentro da nossa revista. A gente poder fazer uma mídia dentro de um sindicato, que ela tem um contorno nacional, já foi premiada, isso é muito importante para o sindicato e para a gente como profissional que produz esse produto de qualidade e assim com muito empenho, com muito carinho, para que as pessoas possam absorver esse conteúdo e utilizar de uma maneira que a gente possa participar da luta de emancipação das mulheres, pela luta pela igualdade de gênero. E eu acho que a gente cumpre essa função no sindicato e dentro da comunicação do sindicato também. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.